Quais seriam as lembranças de uma árvore que atravessou séculos como testemunha ocular de uma determinada localidade, acompanhando também a história de homens e mulheres que no seu entorno nasceram, cresceram e morreram? Bom, pessoal, é com esse questionamento aí que eu abro um dos meus últimos e-books publicado lá na Amazon, esse que você está vendo aí na tela, que leva o nome de Raízes, Histórias e Memórias. Nesse e-book eu procuro entregar para o meu leitor um realismo fantástico, onde uma árvore ela perpassa a história de homens e mulheres sem que esses saibam que eles estão sendo observados e que esses mesmos terão as suas histórias relatadas para a construção da nossa memória. Assim como as raízes que sustentavam aquela árvore fixada no solo, esses registros os manteriam também vívidos em sua lembrança através dos tempos. Então, seja como uma coletânea de contos avulsos ou mesmo como uma história linear, cronológica, essa literatura acaba sendo um convite à imersão num cenário de aventuras, de dramas, de dores, amores, realidade, ficção, história e também um grande exercício de imaginação. É a história de um, é a história de alguns, e por que não dizer, se tratar da história de todos nós? Bom, pessoal, tá aí, né? Essa é a abertura desse e-book que está lá na Amazon, disponível para você que me acompanha, que acompanha esse canal, que gosta daquilo que eu produzo, dos meus e-books, dos meus contos. E esse aqui é interessante, esse eu falei para você que me deu trabalho, esse me custou alguns anos da minha vida. Esse eu não fiz ele assim de forma rápida, não foi aquela inspiração meteórica, relâmpago, que vem logo e fica pronto. Não, muito pelo contrário. Esse eu tive que gastar bastante reflexão, bastante pesquisa, bastante estudo e costurar bem, né, para não ficar nenhuma ponta solta, para ter sentido, coerência, coesão entre as histórias, porque apesar dessas histórias se passarem em períodos distintos, mas todas elas vão se conectando, elas vão dando sequência, vão dando prosseguimento. Tudo começa com o nascimento dessa árvore, que um dia foi uma semente, e ali vem toda a gênese dessa espécime, né, que foi plantada assim sem mão humana e de repente floresceu numa espécie de um paraíso tropical e foi crescendo. E de repente se viu ali rodeada de autóctones que vão ser o primeiro capítulo desse e-book, quando conta a história de Ibotira, uma nativa da terra, né? E ali tem toda uma história romântica, dramática, né? E eu tenho certeza que você vai se emocionar muito. E essa árvore está ali testemunhando tudo isso. Depois vem um interlúdio, que é uma passagem de tempo, e essa árvore vai testemunhar aqui a chegada. Você vai entender como que ela fica sabendo, né, de toda a história de um homem chamado Alfredo Dias, um colonizador, alguém que vem de Portugal, chamado Alfredo Dias, apelidado de Deco Alfaiate, e que também tem uma história carregada de dramaticidade, carregada de sofrimento, de dores e também de esperança. É uma história bonita, comovente, contando aí os relatos de como esse português veio chegar aqui no nosso território e como aquela árvore, né, ela vai testemunhar toda a história, não apenas de Alfredo Dias, de Deco Alfaiate, mas também a história de outras pessoas, outros personagens que se envolvem na trama e que dão sentido
a toda essa história. Depois vem um outro interlúdio, uma outra passagem de tempo, aonde a gente vai ver aqui chegando as embarcações, os navios negreiros, toda aquela leva de africanos escravizados. E a terceira história se passa justamente contando um amor proibido entre Nete, que é uma afrodescendente que vive ali como uma agregada numa casa grande, numa fazenda de café, e o filho, né, do senhor, o filho ali daquele coronel, e há uma paixão entre ambos, um amor proibido, e todo um desdobramento dessa história também dramática, emotiva, e que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E depois, a história de Nete e Inácio, você tem uma outra passagem de tempo mostrando toda a transformação que ocorre, outro interlúdio aí mostrando a mudança do panorama da nossa sociedade, e aí já o desenvolvimento das cidades, a migração para os centros urbanos e a chegada da indústria, e aí justamente que a gente tem a história de imigrantes italianos que vão dar mais uma carga dramática nesse e-book, que se conhecem num navio Santa Lucia, vindo lá da Itália, de famílias distintas, mas que se apaixonam naquela viagem, aquela travessia atlântica, e aqui nesse território, esse casal vai também, né, construir uma história, é Giuseppe e Giuliana, né, e tem também Vincenzo, que faz parte dessa história, e depois você lendo, você vai entender o porquê de tudo isso. Em todos esses casos, essa árvore está sempre por ali, testemunhando, vendo tudo isso acontecer, todos os desdobramentos, e depois, por fim, vem outro interlúdio mostrando mais uma passagem de tempo, um avanço temporal, as transformações e toda aquela efervescência urbana, e agora aquela árvore está lá acompanhando os dias atuais, ali próximo da casa de uma família chamada os da Silva, que acaba sendo um pouco da mistura que é o povo brasileiro. O pai ali um descendente de português, a mãe uma afrodescendente, a filha uma mulata, que é casada com um homem, né, que vem lá do norte, que é um descendente de nativo, e depois se envolve por conta de infortúnios, né, da vida, ela vai conhecer uma outra pessoa, enfim, e ali toda a dramaticidade de uma família dos nossos tempos, dos nossos dias, representando bem esse caldeirão cultural e étnico, e até mesmo religioso, que mostra a fusão aí, toda a mistura, essa sociedade que nós temos multicultural, multirracial, multiétnica. Então, por fim, vem o epílogo, né, o fechamento de toda aquela história. Então, esse e-book, na verdade, ele fala um pouco de cada um componente do povo brasileiro, seja os nativos, seja os afrodescendentes, seja os colonizadores europeus, portugueses, seja os imigrantes que vieram, no caso a gente, né, tem ali a história dos imigrantes italianos, e seja toda essa amálgama que forma a nossa sociedade, tudo isso se encontra nessa obra Raízes, Histórias e Memórias, e que você consegue enxergá-la assim, uma linearidade que tem todo sentido, e no final acaba tendo uma explicação. Sim, uma espécie de um realismo fantástico, baseado assim na história do povo brasileiro, e eu espero do fundo do meu coração que quando você lê, que você se encontre ali em algum daqueles personagens, que você se reconheça, né, que você tenha a sua identidade ali em algum daqueles momentos. E esse livro está lá disponível na Amazon, e obviamente aquele que desejar recebê-lo é só fazer contato aqui que eu envio, e eu tenho certeza que depois de lê-lo você vai gostar muito. Eu tenho algumas pessoas que já fizeram a leitura, era uma devolutiva muito bacana, minha querida amiga Silvia Reis, minha querida amiga Elda Cunha, todas essas pessoas já leram. Agora o Bruno também está com esse e-book aí para fazer a degustação dele, a leitura dele. Com certeza que depois ele há de me dar uma devolutiva,
outras pessoas também. Você pode ser uma delas. Você pode ter esse e-book aí e ser um dos primeiros a lê-lo. Eu vou terminar esse vídeo com um clipe, e nesse clipe, você ouvindo essa música, vendo essas imagens, talvez num primeiro momento elas não façam nem tanto sentido, mas eu tenho certeza, quando você lê esse e-book, chegar lá no fim, e você assistir novamente esse vídeo, ouvir essa canção, você vai ver que parece que tudo foi feito uma coisa para outra. Tanto aquelas imagens, como a letra daquela música, quanto as histórias que vão se fundindo ali, e assim vem como uma cereja do bolo. Então é isso. Eu espero que você goste, eu espero que você adquira o seu, seja lá pela Amazon, seja comigo, te enviando aí um EPUB, te enviando um PDF, não importa. Faz contato que você ganha o seu, tá bom? Semana que vem eu tô de volta. E se você reparar, o canal tem uma playlist nova onde eu tenho colocado assim uns vídeos bem curtinhos, falando um pouco da minha experiência, do meu início, das minhas inspirações, processo produtivo, criativo. Dá uma olhada lá, também me dá uma força lá, passa por lá, dá um like. Eu tenho certeza que esse canal vai crescer com o teu apoio, com o teu prestígio. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Vitórias, ponteiros e desafios no peito do Brasil. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Aqui é meu país dos sonhos sem cá.